Os avós têm um papel importantíssimo na vida das crianças e muitas vezes eles acabam mesmo assumindo a criação dessas crianças por inúmeros motivos. Às vezes os pais precisam trabalhar e não têm como ficar com os filhos, outras vezes os pais são muito jovens e não se sentem seguros o suficiente para criar daquela criança, enfim. Inúmeros motivos, inúmeros problemas levam a essa conjuntura que a gente sabe que é bastante comum aqui na nossa sociedade. E essa situação merece sim um cuidado todo especial, porque em alguns momentos pode gerar alguns problemas para essas crianças. Então realmente merece cuidado dos avós e também cuidado por parte dos pais. Se você tem dúvidas sobre esse tema, fique com a gente que o programa Primeiros Passos está começando. Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre esse tema, vamos ver na prática, conhecer uma família que vivencia isso na pele? Veja aí. Para Elizabeth, vó é mãe mais de 2 vezes. Ela ajuda a criar os netos Gabriela e Heitor. Segundo ela, a tranquilidade da filha é a maior recompensa desse trabalho muito prazeroso. Só em saber que ela está trabalhando e ela está lá tranquila, sossegada, porque ela sabe que eles estão sendo bem cuidados com a pessoa que ela tem total e inteira confiança. Isso para mim é tudo, sabe? Isso para mim me dá tranquilidade também. Ela admite que costuma fazer os gostos dos netos. Dar banho, dar comidinha, botar para dormir no caso dele, né, que é muito pequenininho. Ela assiste televisão com ela, dá o almoço, brinco com ela e arrumo ela para ir para a escola, que à tarde ela vai para a escolinha. Aí à tarde é só com ele, aí ele dorme também uma parte da tarde, dá um passeinho assim na frente do prédio, essas coisas de criança, né? De criança e de vó. Participar da criação dos netos é motivo de muito orgulho e de prazer para essa vó. Vó estraga. A mãe é educa e a avó estraga. Mas assim, né? Em parte. É porque eu acho assim, que vó é para dar carinho, amor, fazer os dengos. Mãe é para brigar e educar. Mas quando eles passam muito tempo com a gente tem que ter um momento que vai brigar, que vai disciplinar, né? Mas não com o mesmo rigor da mãe. Tá entendendo? É sempre mais suave, mais tranquilo. Entendeu? Eu sou uma pessoa tão suspeita para falar sobre isso, porque eu sou tão apaixonada por eles. Sou louca, eu me emociono só de falar dos meus netos. Vó é mãe 2 vezes? 1000 vezes. É a renovação da vida. Eu com eles é como se eu estivesse criando minhas filhas novamente. Agora sim a gente conversa com o psicólogo André Memória sobre o tema Filhos Criados pelos Avós. André, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Primeiros Passos. Obrigado pelo convite. Que é isso. Finalmente, André, vamos tentar explicar para as pessoas como deve ser o ambiente familiar que a criança está inserido. Existem aquelas figuras propriamente ditas, ainda nos dias de hoje, a coisa está um pouco misturada, deve ter pai, mãe, avó, como é que é? O principal que deve acontecer é que os adultos que tomem conta daquela criança, eles tenham um diálogo, porque os grandes conflitos acontecem quando os pais exercem uma autoridade e dizem comandos, disciplina, e aí os avós não cumprem. E vice-versa, quando os avós são cuidadores principais, que tentam dizer alguns tipos de comandos para a criança, e aí o pai, como um cuidador secundário, vai e desfaz. Então, esse é o principal problema. No resto, tem que ser naturalmente, dando carinho, atenção, educando. Não importa se é pai, tio, vó, primo, prima, irmão mais velho, porque às vezes o irmão às vezes é muito mais velho e acaba sendo um pai ou mãe também, né? Então, o que importa é isso, de dar carinho e de ter esse diálogo entre os adultos cuidadores, nos quais um sempre respeita o outro e as decisões daquele que é o cuidador principal devem ser respeitadas. Sabendo, André, da importância da figura paterna, da figura materna,
quando a condução do desenvolvimento da vida daquela criança não passa a ser feita por essas duas figuras, que seriam realmente os responsáveis por isso, existe alguma confusão na cabeça dessa criança? Na verdade, essas figuras paternas e maternas, elas são construídas. O que eu quero dizer com isso, né? Não precisa ser uma mulher para ser a figura materna. Não precisa ser a mãe biológica para ser a figura materna. Então, essa confusão ela só existe se, como eu falei anteriormente, se os adultos cuidadores não tiverem uma harmonia, uma compreensão do que é o educar, né? Então, não importa se é pai ou mãe, vó, avô, tio, tia, não importa. Desde que ele entenda o que é o educar e saiba conduzir a educação, o desenvolvimento daquela criança. Então, na verdade, o amor vai guiando na cabeça da criança a importância daquelas pessoas. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. A criança é criada pelo avô e pela avó. Então, o amor vai surgindo pelos avós, é um amor paterno e materno. Sim, com certeza. Mas e nesse caso, a criança acaba criando que tipo de relação com os pais verdadeiros, já que esse amor materno e paterno já estão tão ligados ao avô, à avó. Mas aí que tá. O que é pai e mãe verdadeiro, né? Nesse caso, como você relatou... O biológico, né? O biológico. Nesse caso, como você relatou, na minha concepção, os pais verdadeiros são os avós, né? E esses pais biológicos são figuras de criação secundárias, que podem ser também chamados de pai e mãe, por que não? Mas eles não estão exercendo a função de pai e mãe. E aí, como eu falei, cabe a esses avós, a esses pais, dialogarem. E aí cada um entender qual é a sua função na criação daquele indivíduo. Porque não adianta também, só porque gerou, achar que é a pessoa mais importante do mundo para aquela criança. Não é gerar, é cuidar, criar, estar disponível, estar disposto a educar aquela criança em N momentos da vida. Uhum. André, a gente observa que um dos motivos pelos quais as crianças acabam sendo criadas, né, ou convivendo mais com os avós é justamente a falta de tempo, né, dos pais. Afinal de contas, hoje tem que trabalhar, hoje precisa pagar as contas, né? E acabam que os avós estão aposentados, na maioria dos casos, acabam que podem assumir um pouco essa responsabilidade. Ou muito, né? Como deve ser? Como é que os pais devem conduzir essa conversa diretamente com o filho? O filho, ele chega, ele consegue alcançar essa compreensão de que os pais estão abrindo mão, inclusive, dele. E isso dói também para os pais. Lógico, nem sempre. Tem caso, digamos, tem muitos pais jovens, adolescentes, que acabam realmente deixando a condução pelos avós porque Sim, é mais nem se cômodo, deram né? conta, nem se deram conta ainda do que é uma maternidade e do que é uma paternidade. Mas a gente observa muito isso. Os pais que precisam trabalhar e acabam tendo que se apoiar nos avós. E acaba sendo uma tortura para os pais. Como Verdade. que os pais devem trabalhar isso junto ao filho? Isso é uma realidade inegável, né? Os pais precisam trabalhar e muitas vezes os avós que têm um tempo para cuidar daquela criança. E aí a gente tem que seguir a seguinte premissa, de que quantidade nem sempre é qualidade. Então, se o pai e a mãe só tem 2, 1 hora, 3 horas por dia para estar com aquela criança, que esteja. Que se esforce. Exatamente, porque o que acontece muitas vezes é, já está com a avó mesmo, deixa. E esse deixa prejudica demais a criança que gosta daquele indivíduo, daquela mulher ou daquele homem que é o pai ou a mãe e quer ele próximo, ela próxima a ele e não tem, porque negligencia, né? Infelizmente isso é muito comum. Então não se prenda a não tenho tempo, só tem 1 hora, não adianta de nada. Adianta sim. 1 hora, 15 minutos às vezes pode fazer o grande diferencial do dia daquela criança, que vai se sentir muito melhor quando a mãe, por exemplo, foi contar uma história para ela dormir. Que vai sentir que a mãe dedicou aquele tempo daquela historinha e aí vai se sentir muito mais, com bem-estar muito maior, muito mais saudável, porque uma criança feliz vai melhor na escola, se alimenta melhor, interage melhor com as crianças, é outra criança. A partir de quando os pais devem começar a explicar essa situação para a criança? Ou os avós? Quem deve explicar essa situação, afinal de contas?
Todos. Pais e avós, sempre. Desde 0 anos. A criança, muitas vezes, ela é subestimada. Lógico que uma criança não vai entender o diálogo que a gente está dialogando aqui com um nível cultural e de palavras um pouco mais rebuscado. Lógico. Mas ela vai entender muita coisa já desde sempre. Desde 1 ano, 2, ela já entende muitos aspectos. Então, comece a explicar desde sempre. Mesmo que ela não saiba falar ainda, mas já começa a explicar, já começa a dialogar. Por quê? Tais palavras já vão ficar interiorizadas mentalmente naquela criança. E aí a compreensão, com os anos passando, vai ser cada vez melhor. Então, os cuidadores principais, sejam eles pais ou os avós, eles têm o papel principal, como cuidador principal, de conversar primeiro. Mas se tem um secundário, que pode ser pai, mãe, tio, tia ou um irmão mais velho, que também conversem. Por quê? Quanto mais pessoas alertando, educando, orientando aquela criança, consequentemente mais orientada no espaço, no mundo ela vai estar. André, na hora de tomar a decisão, no caso dos avós sendo os cuidadores principais, eles devem tomar a decisão ou os pais devem tomar as decisões sobre a vida daquele filho? A melhor escola, o melhor plano de saúde, fazer natação ou não, ir ou não para a casa do amiguinho? Quem deve bater o martelo? Essa é uma pergunta complicada. Varia, né? É verdade. Eu imagino que varia. Mas assim como a lógica que eu venho falando, sempre a decisão deve ser daquele cuidador que está mais tempo com a criança. Os pais também não podem achar, porque são biológicos, são os Exatamente. pais biológicos, né? Acabam que querem tomar as rédeas em um momento isolado. Exatamente. Parece uma frase clichê, mas é a pura realidade. Pai e mãe é quem cria. Não tem outra coisa, é quem cria. Quem está criando, quem está cuidando é o pai e a mãe daquela criança. Agora o que acontece? Muitas vezes os avós se sentem coagidos à decisão que o pai ou a mãe queira tomar. E aí não bota, vamos dizer assim, a cara a tapa, entre aspas, e diz: eu acho melhor isso, você deveria fazer isso e eu exijo isso, como mãe ou como avó que cuida daquela criança. Mas se caso a avó ou o avô não queira tomar uma decisão séria, que pelo menos ela faça parte da decisão. Pelo menos isso. Por quê? Se é quem está cuidando, que está criando, é quem entende a criança, né? Porque, mais uma vez, como eu disse no começo, não é porque gerou que deve tomar decisões todas e é o que sabe mais sobre a criança, não. Se você passa um dia, só meia hora com a criança e essa meia hora não tem qualidade nenhuma, você não está exercendo nenhuma função de pai ou mãe dessa criança. Ok, então, André, a gente vai a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho vamos conversar mais sobre esse assunto. Vamos saber, por exemplo, quais problemas que a ausência dos pais pode provocar na vida dos filhos. Então, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente está de volta.